Biologia do câncer humano, com ênfase às defesas imunológicas. Iniciaremos esta explanação descrevendo a origem do câncer. Para entender o que é câncer, é preciso conhecer o elemento mais importante do nosso corpo, as células. Por exemplo, as células normais do sangue e de outros tecidos, mostrando que as células se comunicam entre si através de receptores e, por meio desses receptores, transmitem-se mensagens que sinalizam ou ativam as células. Entretanto, os seus componentes mais importantes são membrana, citoplasma e núcleo, tradicionalmente conhecido por todos. Mas dentro do núcleo, nós vamos destacar os cromossomos. E aqui mostrando o novelo de cromossomos de uma célula. Então, os 23 pares de cromossomos se põem de uma forma muito apertada dentro do núcleo da célula, porque se esticasse esses cromossomos e ligasse um com o outro, daria cerca de 2 metros. Esses cromossomos, submetidos a técnicas específicas de coloração e depois de visualização microscópica, são facilmente classificados em diferentes tipos numerados de 1 a 22, além dos cromossomos sexuais chamados X e Y. Atualmente, a tecnologia genética possibilita a identificação de genes que originam o câncer e outras doenças. No caso, estamos falando de câncer, então vamos mostrar num desses cromossomos 2 importantes grupos de genes que são classificados como oncogenes e genes supressores de tumor. O oncogene atua no controle da divisão celular, mantendo a célula sadia e dentro dos seus princípios biológicos naturais. Por outro lado, o gene supressor atua no controle da morte celular ou da apoptose, como é conhecido cientificamente. Quando uma célula se torna tumoral, por exemplo, este gene induz a morte desta célula. Observe que há sempre 2 genes alelos, tanto para o oncogene quanto para o supressor. E isso é muito importante, porque para uma pessoa ter câncer por alteração do oncogene, os 2 oncogenes têm que estar alterados, enquanto que, se for do supressor, apenas um gene supressor alterado já possibilita o aparecimento de células tumorais. Quando nós vemos esse cromossomo, na verdade são duas cromátides irmãs muito juntas. Em cada cromátide, nós temos genes que provêm do pai e genes que provêm da mãe. São chamados genes alelos. Agora nós vamos fazer uma descrição de que quando o oncogene está desativado e o supressor está ativo integralmente na vigilância de que se uma célula se torna pré-tumoral, ele a mata, então nós temos as funções normais e a pessoa com esta disciplinaridade dos seus oncogenes e supressores não terá câncer. Por outro lado, se uma pessoa tem o oncogene desativado naturalmente, porém o seu supressor tem um defeito, um desses genes alelos tem um defeito, não precisa de ser os 2, então é um defeito
parcial. Isto faz com que as funções estejam anormais. E desta maneira, as células tumorais não morrem e há chances de ser desenvolvido o câncer. E por fim, se uma pessoa tem o oncogene ativado e o gene ativo e o gene supressor ativo integralmente, é óbvio que o oncogene ativado constantemente faz com que as células tumorais se reproduzem intensamente, com chances desta pessoa desenvolver o câncer. Então, nesta figura, bastante simples, nós mostramos 3 possibilidades. A possibilidade em que, correndo tudo bem, no trabalho genético, a pessoa não desenvolverá câncer, e as 2 possibilidades em que pode ocorrer a chance de se desenvolver o câncer. Uma por falha no gene supressor, outra por falha no oncogene. Nesta figura, nós mostramos as células normais em amarelo. Observa que está sendo mostrado também uma ou outra células azuis. De um momento para outro, se houver falha no oncogene, ou seja, se ele é intensamente ativo, ou se o supressor está deixando de trabalhar adequadamente, as células azuis passam a predominar. São as células, aquelas primeiras eram as células pré-tumorais. Agora, estas daqui, elas viraram células tumorais porque elas estão conformando um tumor, como nós estamos vendo, que a gente denomina de tumor primário. Esse tumor primário, ele tem anos de desenvolvimento e, à medida que vai passando o tempo, algumas dessas células vão se especializando. Se especializando, por exemplo, em atrair vasos sanguíneos para a sua alimentação. Entretanto, algumas outras células tumorais também se especializaram em se movimentar. E, nesse momento, essas células que aprenderam a se movimentar podem usar desses vasos sanguíneos para se deslocarem para outros tecidos e, neles, formar outros tumores, caracterizando as metástases. Nesta foto, por exemplo, nós estamos vendo um vaso sanguíneo e uma bifurcação na parte inferior. Agora, observe essas bolotas verdes. Essas bolotas verdes são células tumorais se deslocando através dos vasos sanguíneos. Muitos desses deslocamentos são feitos por células tumorais que se envolvem com plaquetas do sangue e, dessa maneira, elas escapam da vigilância imunológica dos monócitos e dos macrófagos, porque macrófago e monócito vê as plaquetas como células amigas e não conseguem detectar que no seu interior tem células tumorais. Então, esta é uma das formas que as células tumorais se encontraram para se deslocar através da corrente sanguínea, alcançar até outros órgãos e nesses órgãos se fixar, causando as metástases tumorais. O câncer no Brasil e o tempo de evolução entre o aparecimento de um tumor primário até a sua transformação efetiva em câncer. Cerca de 50% dos cânceres detectados na população brasileira
estão agrupados em 5 tipos, que são câncer de pele e não melanoma, que é o mais frequente, conforme se vê pela prevalência de 26%, 12% câncer de próstata no homem, 10% câncer de mama na mulher, em seguida câncer de cólon e reto, câncer de pulmão, traqueia e brônquio e câncer de estômago. Então, somente esses 5 tipos de câncer, eles predominam em diagnóstico de todos os cânceres da população brasileira. Tem 200 tipos diferentes de câncer e esses 5 constituem 50% de todos os diagnósticos, conforme o Instituto Nacional do Câncer, numa avaliação no período de 2012 a 2013. As células tumorais demoram anos para compor até que denominamos de tumor primário, que é este que nós estamos mostrando através de um exame chamado mamografia. A figura da esquerda, de corpo inteiro, de uma radiografia termoelétrica, é possível observar na mama esquerda da mulher uma bolotinha azulada. Essa bolotinha azulada é perfeitamente visível pela mamografia e, evidentemente, quando se faz a biópsia, se detecta o câncer. Aqui mostramos uma tabela muito interessante, que nós vamos mostrar alguns tipos de câncer e o seu tempo de evolução do início ao tumor primário e da forma pré-câncer até a formação de câncer. Observe aqui esses 3 tipos que eu projeto neste momento, que do início de uma célula pré-tumoral até formar um tumor primário leva de 5 a 20 anos, conforme o câncer, ou de 5 a 10, ou de 10 a 15, como, por exemplo, no câncer do útero. Quando esta célula do tumor primário ela começa a se deslocar para causar metástase, a fixação da metástase leva de 5 a 15 anos. Enfim, o total em anos da evolução de um câncer é muito variável, de 10 a 35 anos, como estamos mostrando para o cólon e assim por diante. E aqui embaixo, na sequência, o de pulmão, o de mama e a da próstata. Observe que o câncer de pulmão às vezes leva 40 anos para aparecer e ser diagnosticado sob forma de doença. É óbvio que todos esses tumores, se forem detectados logo no início, na sua formação de tumor primário, como vemos aqui, a chance é grande de ser detectada, porque demora bastante tempo. O que nos falta, talvez, sejam alguns cuidados e algumas atenções médicas e assistenciais do governo. Será perfeitamente possível evitar a maioria dos cânceres. O que causa o câncer? Nós veremos nos slides seguintes que o câncer não é uma doença recente. Ela tem milhares de anos. Na realidade, nós temos uma evolução e um progresso. Veja bem, a espécie humana ela se desenvolveu ao longo de milhares de anos. Durante todo esse processo, nós temos radiações solares, vírus, bactérias, como causas de doentes que acometeram os nossos ancestrais. Muitos dos nossos ancestrais, notadamente Homo erectus, provavelmente tiveram vários tipos de câncer. Quando surge o Homo sapiens, com a inteligência e outras coisas, vícios também são adicionados. Então, o fumo, o álcool, poluentes
que é típico da própria evolução do progresso, drogas tóxicas, quer sejam medicamentosas ou alucinógenas, situações de estresse e depressão que deprime, que diminui as nossas defesas imunológicas, e o que é o mais intenso nos dias atuais são os alimentos não saudáveis, principalmente gorduras trans e nitrosaminas, como nós veremos posteriormente. Portanto, o câncer tem relações diretas com os principais indutores de doenças, como 65% das causas de câncer advêm de hábitos pessoais não saudáveis, como tabagismo, gordura trans, etc. 20% de contaminantes ambientais, vírus, poluentes. Apenas 5% se deve a mutações genéticas hereditárias, que são aquelas que passam de pais para filhos. E 10% são constitucionais, ou seja, da própria pessoa que nasce com baixa imunidade, ou se não, aquelas que têm obesidade mórbida, ou então pessoas que também têm patologias crônicas longas, como diabetes, etc. E tem também situações aleatórias, é o que explicam os cânceres de crianças e adolescentes, que ainda não tiveram tanto contato e efeito cumulativo de hábitos não saudáveis e de contaminantes ambientais. Então, nessas situações aleatórias, ocorrem muitas quebras de cromossomos, em algumas crianças, por exemplo, e essas quebras de cromossomo faz com que alguns oncogenes se tornem ativos, ou então que o supressor perde a sua capacidade de induzir a morte celular de células pré-tumorais. E isso constitui 10%. Resumindo, 85% das doenças são evitáveis, os hábitos pessoais não saudáveis e contaminantes ambientais. Neste slide, nós mostramos doenças devidos aos hábitos pessoais não saudáveis, aos contaminantes ambientais, situações constitucionais de obesidade e baixa resistência e a transmissão genética hereditária, evidentemente, de outras doenças. Mas o que eu queria destacar é que, nesses três primeiros, observam o seguinte. Estou destacando em círculo a intensidade prevalente do câncer nas três situações iniciais. Como exemplo, porque muitas vezes, quando você fala, olha, o fumo faz mal à saúde, ou gordura trans faz mal à saúde, se você não explicar o porquê, as pessoas não vão fazer força para evitar essas situações. Então, aqui nós temos um exemplo que talvez auxilie uma explicação mais adequada e compreensível. Estamos mostrando uma célula. Aqui, na sequência, eu vou rodear esta célula das situações que nós falamos. Por exemplo, gorduras trans e nitrosaminas são causa de 30% dos cânceres. O ácido carbólico do fumo, 30%. Vírus e bactérias contribuem com 15%. Radiações, 5%. E álcool, 5%. Então, esses elementos são os elementos tóxicos que podem levar uma célula normal a se tornar pré-tumoral e, na sequência, célula tumoral, tumor primário e câncer.
Vamos mostrar aqui de que forma essas influências induzem o câncer. Observem que todos esses elementos vão para o núcleo da célula. Ao atingir o núcleo da célula, o componente mais exposto às adversidades dessas substâncias que penetraram são os cromossomos. E nós mostramos aqui que gorduras trans, produtos do fumo e poluentes oxidantes, todos eles conhecidos como carcinógenos, além de vírus, etc., agem diretamente em duas estruturas do cromossomo, o telômero e as histonas. O telômero é esta capa amarela que envolve o cromossomo. Ela nos protege. Quanto mais espessa for esta camada, mais tempo de vida ocorre na pessoa. E da mesma maneira, quanto mais espesso, mais essa pessoa vai estar protegida. Por outro lado, as histonas são moléculas proteicas que servem para o DNA enrolar nelas, porque nós temos uma grande quantidade de DNA. Esse DNA tem que estar muito bem organizado para caber dentro do núcleo da célula. Então é como se fosse a linha num carretel. O DNA seria a linha e o carretel seria as histonas. Os carcinógenos danificam completamente essas estruturas, conforme está mostrando essa figura. Observe que se formou buracos, rompendo a estrutura protetiva do telômero, e as histonas se degradaram no interior do cromossomo. E atingiram o DNA. Aqui nós estamos mostrando a histona com a molécula de DNA enrolada, e ao atingir o DNA, ela também degrada o DNA. Bem, nessas situações, as células se tornam pré-tumorais. Quais são as nossas defesas imunológicas contra o câncer? Nós vamos mostrar agora, nos próximos slides, o que ocorre. O nosso organismo tem várias formas de defesas que evitam na maioria das vezes, o câncer. Vamos destacar, por exemplo, o macrófago e o linfócito imaturo. Observam na figura da esquerda uma célula com cor rosa, que é a célula pré-tumoral. Ela está envolvida com várias células menores de cor roxa. E uma dessas células de cor roxa, que é um macrófago, está como se fosse um braço, na verdade é um pseudópode, que se introduz dentro da célula tumoral para captar, para sugar alguns elementos químicos da célula tumoral. Porque, na sequência, esta célula chamada macrófago, que faz parte do nosso sistema imunológico, de posse desse material que ela sugou da célula tumoral, ela vai passar para um linfócito muito jovem, chamado imaturo. Este linfócito imaturo, ao receber este material, esse produto químico passado pelo macrófago, ele vai se especializar na destruição da célula tumoral que fabricou esses produtos químicos. Então é muito inteligente o nosso sistema de defesa imunológica. Mostraremos a seguir uma sequência de transformações de células normais em tumorais, bem como a ação das nossas defesas imunológicas contra as células tumorais e, consequentemente, contra o câncer. Aqui eu represento um conjunto de células que faria parte de um tumor. Cada uma dessas células contém cerca de 25 mil genes. Então, é uma fábrica de produção de proteínas, enzimas.
e hormônios. Esses genes são genes supressores que induzem as células à morte, então jogam a nosso favor. E, além disso, nós vamos ter também que a modificação dessas células, como nós vamos representar agora, assim que elas se modificam, o nosso sistema imunológico atua para eliminá-la. Inicialmente, a primeira célula à esquerda pode ser corrigida ou pode ser morta pelos genes supressores, induzidos pelos genes supressores, como nós estamos mostrando. A célula do meio desta figura, que tem um contorno verde, se ela resistiu à ação dos genes supressores, vêm os macrófagos, e no caso aqui o macrófago, e acaba fagocitando, aparece. Portanto, um organismo sadio é mais competente para eliminar as células com tendências tumorais. Apresentaremos a seguir uma sequência de slides que destacam as etapas das nossas defesas imunológicas contra o câncer, porque esta é a ênfase desta apresentação. Mostramos aqui algumas células normais e uma célula tumoral. E essa célula tumoral está levando alguns meses, anos, até que chega um determinado momento. Ela passa a ter milhares de células tumorais. Esses milhares de células tumorais acabam atraindo macrófagos para a região, como nós estamos observando. Os macrófagos fagocitam produtos dessas células tumorais, como apresentei aquela figura de verdade do macrófago extraindo o produto tumoral de uma célula tumoral. E, em seguida, ele transporta. E, ao encontrar um linfócito imaturo, ele transmite esses produtos para o linfócito imaturo. O linfócito imaturo se especializa, se transformando em células T citotóxicas. Normalmente, cada linfócito T citotóxico ativado se destina a uma célula tumoral. E nós estamos mostrando na figura à esquerda os dois linfócitos azuis atacando uma célula tumoral bastante agressiva. Observa vários prolongamentos, tipo pseudópodes, dessa célula tumoral. Dando sequência à nossa explicação, portanto, normalmente cada linfócito T se destina a uma célula tumoral e ela mata essa célula tumoral. E assim as células tumorais morrem. E nós estamos vendo na figura esquerda uma célula tumoral com buracos, feita por perfurinas, que são toxinas liberadas pelos linfócitos T citotóxicos. Mas há situações em que as células tumorais resistem às defesas imunológicas. Observam aí um grupo de células tumorais resistentes. Por que isto acontece? A resistência das células tumorais se deve porque alguns tipos dessas células se especializaram no desenvolvimento da síntese de uma proteína que provoca a morte precoce dos linfócitos T, porque todos os linfócitos, quando ficam velhos, eles têm uma proteína chamada PD-1. Essa PD-1 é ativada e o linfócito morre. Mas as células tumorais, não sei como explicar isso, elas descobriram como fazer um ativador de PD-1 para os linfócitos.
Então, quando os linfócitos vão atacar estas células tumorais, elas liberam este ativador e mata as células linfocitárias citotóxicas. E essas células linfocitárias citotóxicas, que são as nossas defesas, acabam sendo eliminadas e o organismo fica desprovido de proteção. Nesse contexto, quando os mecanismos de proteção, quer seja genes de reparo do DNA e as células de defesa imunológicas falham, algumas poucas células resistem e podem permanecer no tecido por vários anos, em geral entre 5 e 20 anos, como nós mostramos num dos slides lá na frente. E as células com tendência tumoral que permanecem no tecido afetado se modificam, nós estamos observando, e vão se estendendo e se especializando, e à medida que a pessoa acometida por uma célula tumoral entra em contato com carcinógenos, quer seja ambiental e por hábitos não saudáveis, esse processo se torna muito mais rápido. Se esse processo se torna muito mais rápido, vai haver muito mais facilidade de fazer uma especialização de células que atraem vasos sanguíneos e outras que se movimentam por meio desses vasos sanguíneos. Então, nós estamos vendo aqui as células mutantes que se especializam em produzir sinalizações químicas que atraem vasos sanguíneos para alimentarem elas. É a neoangiogênese. Entretanto, a neoangiogênese favorece o deslocamento de células tumorais do tecido inicialmente afetado para outros tecidos. Este efeito de deslocamento de células tumorais é conhecido por metástase. Em resumo, um tumor demora anos para aparecer e mais outros tantos anos para crescer, como nós vamos mostrar nessa transformação da próstata normal em próstata com tumor. Observa o nascimento de um tumor e o crescimento desse tumor. Exames preventivos favorecem o diagnóstico precoce, pegando esse tumor logo no seu início. E nesses casos é possível a remoção cirúrgica antes que ocorra metástase. Então, a remoção cirúrgica do tumor acompanhada de procedimentos terapêuticos definido pela equipe de oncologia é atualmente uma das principais condutas médicas para evitar o câncer. Muitas vezes, quando o tumor ele cresce e resiste, mesmo após a sua remoção, ele pode retornar, os oncologistas optam por radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia. Mas tem todo um processo a ser considerado. Um tumor ele tem áreas. As áreas periféricas, que são aquelas que ficam perto dos vasos sanguíneos, recebem muito oxigênio. Por receberem muito oxigênio, a radioterapia tem uma grande facilidade em destruí-las. Porém, as células centrais recebem menos oxigênio e por isso elas se tornam mais resistentes à radioterapia. E dessa maneira precisa-se de vários ciclos de radioterapia para ir destruindo as células periféricas até chegar nas células centrais. Então, nós estamos destacando as células centrais. Os ciclos de radioterapia, portanto, é o exemplo que eu estou dando, ele vai destruindo as células periféricas por causa da formação intensa de radicais livres que acaba matando essas células por conta da oxigenação proveniente da vascularização. Mas aquelas células centrais, elas não recebem o sangue, então elas são mais resistentes.
Então, a radioterapia, vou usar uma expressão muito conhecida, atua comendo pelas beiradas. E assim, as regiões periféricas de um tumor vão sendo destruídas até chegar na região central. Quando chega na região central, tem apenas um bolinho de células e essas passam a ser facilmente destruídas pela radioterapia, porque aí a intensidade de raios e que atinge essas células é tão intensa que elas não resistem e morrem. De que forma podemos nos prevenir contra o câncer? São 7 sinais muito importantes que todo mundo deve conhecer. Sangramento anal, principalmente após a defecação. Sangramento na urina pode indicar um câncer de bexiga. O sangramento anal, um câncer de intestino. O sangramento ao tossir pode indicar câncer de pulmão ou de laringe. Sangramento pós-menopausa é muito importante, essa observação. Anemia crônica inexplicável, afastaram todas as possibilidades de explicação. Vamos supor, anemias hereditárias por deficiência de ferro e outras coisas. E a pessoa já faz um longo tempo que tem uma anemia que cada vez se aprofunda mais. Pode ser indicativo de que esteja aparecendo um câncer. Dificuldades para engolir, muito relacionado com o sistema digestório, e nódulos no seio ou na próstata. Várias técnicas são usadas para a detecção precoce de um câncer. Essas técnicas geralmente são conhecidas como marcadores tumorais. O que eu vou fazer aqui é apenas uma representação para as pessoas que não conhecem, ter uma visão superficial a respeito disso. Aqui nós estamos vendo uma célula tumoral, é um mieloblasto, uma leucemia, que causa uma leucemia, chamada mieloide aguda. Essa célula tem produtos nucleares, que são proteínas, enzimas, e que nos servem como marcadores tumorais. Então, tem também proteínas de membrana celular. E tem produtos, enzimas, que se destacam de células anormais, quer sejam quando elas morrem, ou mesmo durante uma esfoliação natural dela, e esses produtos caem na circulação e são detectados por determinados métodos, no caso aqui uma eletroforese mostrando 2 oncoproteínas que estão identificadas por essas 2 flechas vermelhas no centro desta eletroforese. Então, isso daí é o que se caracteriza como técnicas de detecção de marcadores tumorais. Existem mais de 300 tipos hoje de marcadores tumorais a escolher pelo médico oncologista. Exames preventivos hoje são muito importantes através de diagnóstico por imagens. Aqui nós estamos mostrando um aparelho de PET scan que identifica tumores acima de 3 milímetros. Quais são as principais opções terapêuticas contra o câncer? Após todas essas explicações, não poderia deixar de mostrar algumas opções terapêuticas que são usadas no combate ao câncer. Como se trata de biologia do câncer, é evidente que a abordagem será através da atuação terapêutica na célula. Nós estamos mostrando um esquema celular com vários elementos importantes que são atacados pelos produtos terapêuticos. Aqui nós mostramos várias opções
terapêuticas utilizadas pelos oncologistas. A parte da direita, esses quadrados da direita em amarelo, são as mais tradicionais. Todo mundo conhece os quimioterápicos, que agora aqui nós estamos falando de quimioterápicos alquilantes, são aqueles que destroem o DNA diretamente. Os antimetabólicos são aqueles que impedem que a célula tenha elementos para formar DNA. Antibióticos inibidores de nucleotídeos. São determinados antibióticos que, junto com os quimioterápicos, passa a ter uma função muito forte na destruição celular. E depois, mais dois outros relacionados a hormônios, que são os inibidores de receptor de hormônios e inibidores de enzima de transformação, bastante utilizado em câncer e que tenha origem em glândulas hormonais, principalmente a mama. Já na parte da esquerda, onde se vê vários blocos de cor vermelho, esses de cor vermelho são os mais avançados no sentido que todos hoje conhecem como terapia-alvo, porque eles têm um determinado alvo celular muito específico e que acaba fazendo com que a célula deixe de funcionar por incapacidade de receber informações para esta atuação dela. Gostaria de destacar nesses quadrados vermelhos drogas conhecidas como degradação da proteasoma. O que vem a ser isto? É um produto que entra dentro da célula e envolve, como se fosse uma capa, esta organela chamada proteasoma e impede que ela trabalhe. E com isso a célula morre como se fosse falta de combustível num automóvel. Para de funcionar e a célula praticamente morre. Os inibidores de angiogênese estão em cor amarelo porque eles foram descobertos já há bastante tempo, mas cada vez mais eles têm sido estudados porque é uma forma de privar a célula tumoral de alimentação através de novos vasos sanguíneos. Então é uma estrutura terapêutica em evolução de modernização. Finalmente, em branco, nós estamos observando a nanoterapia da proteína P53. Proteína P53 ela é produzida por um gene supressor. Toda vez que uma célula se torna pré-tumoral, 50% das transformações são mortas, as células são mortas por ação desta proteína P53. Isso quer dizer que cerca de 50% dos cânceres podem ser eliminados por uma atuação eficaz da proteína P53. São várias situações que fazem com que a proteína P53 se torne anormal, mas entre essas várias situações, a mais prevalente, provavelmente que corresponde a 30%, é a ausência de um grupinho de aminoácidos dentro da molécula de proteína P53. Há um ano atrás, um grupo de pesquisadores descobriram uma droga, eles mimetizaram esse grupo de aminoácidos que falta nessa proteína P53 e construíram um modelinho, e este modelo se transformou em droga. E essa droga penetra no organismo, vai até a célula, procura a proteína P53 e se encaixa nela. Ao se encaixar, aquela proteína P53 que era doente passa a funcionar normalmente. E essa é uma das situações mais promissoras para o futuro, porque ela poderia resolver entre 30% a 50% de todos os cânceres. Ao finalizar esta exposição, gostaria de expressar que este tipo de aula
é mais um serviço de responsabilidade social e cultural da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade com novas informações.